Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Como uma menininha, não me sentia reconhecida em casa e na escola, e me sentia realmente desconectada. A pequena Javé, na sala de aula, estava focada na professora. A pequena Javé queria aprender tudo o que pudesse. Ela queria mudar a vida das pessoas, ela só não sabia como. Sou apaixonada por ensinar, porque você nunca sabe o impacto. É disso que se trata o ensinar. É sobre impacto. É sobre você mudar o mundo, uma criança de cada vez. Quando penso em ensinar, só penso em ensinar as crianças a acreditar. Essa palavra, acreditar, é tão poderosa, porque essa palavra determina o seu futuro. Lutei com dores de cabeças leves a vida toda. Alguns anos depois de começar a ensinar, elas se tornaram graves, a ponto de um dia a dor ser tão intensa que eu mal conseguia enxergar. Minha visão estava turva. Eu estava ignorando a dor, superando pelo bem do meu sustento. Eu não vou deixar nada atrapalhar meu caminho de ensinar essas crianças e dar a elas o que precisam para não apenas sobreviver, mas prosperar. Faço muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, eu não sei quando fazer uma pausa. Então, quando eu me vejo ficando sobrecarregada, eu paro e me avalio. Meus filhos, Isaiah e Xavier, eles são tudo para mim. Eles me dão motivo para desejar uma vida melhor. No verão de 2017, eu estava em um momento muito difícil na minha vida. Não tinha renda naquele verão. Eram 3, 4 da manhã quando descobri o Dr. Stanley. Ele estava na TV. Naquele momento, o Dr. Stanley me revelou que eu poderia ter o meu próprio relacionamento com Deus. Graças aos seus ensinamentos, eu pude crescer espiritualmente. Deus me mostrou que sempre iria prover. Não passamos fome nem por um dia naquele verão. Quando eu olho para trás, as enxaquecas eram um sinal de Deus para cuidar de mim, para reduzir meu estresse. Comecei a tirar as coisas da minha lista de afazeres e comecei a me concentrar ainda mais em Deus. Quando eu penso no impacto que tive em um aluno, isso me faz sentir extremamente bem por dentro. Isso me motiva, isso me encoraja. Recentemente, alguém veio até mim querendo saber mais sobre Jesus do nada, simplesmente por ver o que ele fez na minha vida. Isso confirmou exatamente o que Dr. Stanley estava ensinando no ano passado, o ano todo, o que significa ser sal e luz de fato. Assim como na minha sala de aula, estou plantando sementes. Estou também plantando sementes de Cristo agora em outros.
estou fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça. A seguirem em contato, construindo a verdade em sua vida. Onde a verdade se encaixa em sua lista pessoal de qualidades essenciais de caráter. Você simplesmente assume, por exemplo, que é uma pessoa honesta? Assume que tudo que você diz é verdade? Ou a verdade é um problema para você? E quando eu penso em quão importante isso é, eu penso muitas vezes que ignoramos quão crucial isso é, por exemplo, quando a verdade perde a sua área específica de força, quando perde a sua posição suprema em nossa vida individualmente ou na vida de uma nação. Tudo começa a desmoronar por dentro. Tudo que tem a fazer é olhar ao redor e ver alguma coisa está acontecendo de verdade em nossa terra. Bem, a Bíblia tem muito a dizer sobre a verdade. E você vai se lembrar em Provérbios, capítulo 3, e um dos meus versículos favoritos, no terceiro versículo ele diz: não deixe que a bondade e a verdade o abandonem. Ata-os ao seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Bondade e verdade, porque ele colocaria os dois juntos. Pela simples razão, são muito essenciais no caráter de uma pessoa. Quem ela é, como ela reage, como se relaciona com os outros. Lembra do que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade. Toda a verdade é encontrada nele. Ele disse, por exemplo, falando do Espírito Santo, o Espírito é o Espírito da verdade. E, lembra o que Pilatos perguntou a Jesus, quando ele, antes de julgá-lo? Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? E eu creio que Pilatos quis dizer exatamente o que disse. Ele não tinha nenhuma ideia, naquela corrupta sociedade de Roma, do que se tratava a verdade. Mas tudo girava em torno da corrupção e poder e de todas as coisas que aconteciam à sua volta naquele momento específico. E em uma ocasião, por exemplo, em Gálatas, a Escritura diz que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Gálatas e uma das coisas que ele tinha que lidar era o fato de que ele disse, agora que eu escrevi essa carta para vocês, ele disse, odeiam-me porque lhes digo a verdade. Me pergunto quantos pastores diriam isso. Eles falam a verdade e muitas vezes as pessoas não gostam da verdade, porque a verdade dói. Ela cultiva, desenterra, ela revela. Então, quando você chega a essa passagem aqui em Efésios, que eu quero que você abra, se você abrir nesse capítulo 4 de Efésios, e veja essa simples ordenança que o apóstolo Paulo dá, mas quero que comecemos pelo verso 17, porque ele está descrevendo, e começando no verso 17, o estilo de vida que as pessoas estão vivendo e assim por diante. Então ele diz, começando no versículo 17, capítulo 4, portanto isto eu digo e afirmo junto com o Senhor, para que não andeis mais, ou seja, parem de andar como incrédulos, é o que ele chama de gentios, incrédulos, como andam também na vaidade da sua mente, sendo obscurecidos no seu entendimento, excluídos da vida de Deus por causa da ignorância que há neles por causa do endurecimento do coração. E eles tendo se tornado insensíveis, tendo se entregado à sensualidade para a prática de todo tipo de impureza e ganância, mas vós não aprendestes assim a Cristo dessa maneira. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como, veja, a verdade está em quem? Em Jesus. Que em referência ao seu antigo modo de vida, você deixa de lado o velho homem, ou seja, se afasta dele, que está sendo corrompido de acordo com as concupiscências do engano, e que você seja renovado no espírito da sua mente. Veja esse próximo verso. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, a verdade. Por isso, deixai de lado a mentira e falai a verdade, cada um de vocês, com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Agora, quero te fazer uma pergunta simples. Onde a verdade se encaixa em sua vida? Você diria, sou uma pessoa verdadeira? Ou gostaria de ser verdadeira? Ou sou verdadeiro às vezes? Ou
Como você diria que a verdade se encaixa em sua vida? Deixe-me dizer isso. Não simplesmente acontece, não. Então, em primeiro lugar, vamos esclarecer o significado da verdade. E colocar tudo isso na tela para que você possa anotar e não esquecer. É simplesmente isso. Ouça, verdade é o que corresponde ao que realmente é, como as coisas realmente são. A verdade não é o que eu sinto que é, a verdade não é o que eu quero que seja, a verdade é o que corresponde ao que é totalmente a realidade. E quando você pensa dessa maneira, então você percebe que a verdade é algo que é muito específico. Ou seja, afirmações verdadeiras são aquelas que correspondem ao que realmente é verdade. Agora, falsidade, por exemplo, é uma afirmação enganosa, ou seja, a falsidade não é dizer as coisas como elas são, mas é dizer de uma forma, é uma deturpação da verdade. Então, ou dizemos a verdade, ou não dizemos a verdade. Agora alguém diz, bem, eu meio que digo a verdade. Isso significa que você lija por aqui, peneira por aqui, corta por aqui. Quando você terminar de massagear, pode parecer com a verdade, sentir como verdade, mas não é. Se não for a verdade, você sofre as consequências de contar uma falsidade. Agora, vamos tirar alguns momentos para fazer uma pequena autoanálise. Isso é só entre você e Deus, não é da conta de mais ninguém. Mas eu acho que isso é uma coisa boa para nós pensarmos. Quando pensamos em ser honestos, apenas pediria que considerasse essas questões. Você se considera uma pessoa verdadeira? Você diz, que pergunta estranha. Não. Você se consideraria uma pessoa verdadeira? Alguns de vocês podem dizer, bem, às vezes. A maioria das vezes. E, muitas vezes é assim que é. Muitas pessoas são sinceras quando é conveniente. Quando isso as protege, elas pensam. Ou quando isso as beneficia de alguma forma. Mas a verdade é uma qualidade de caráter. Não é só uma palavra, é uma qualidade de caráter. Agora, há uma dupla necessidade de ser verdadeiro e ter relacionamentos verdadeiros. A primeira é esta. Quando construímos a verdade em nossa vida, é para nossa proteção. Por exemplo, você não quer um pastor que não te diz a verdade. Agora, não pode dizer isso sobre todos, porque algumas pessoas, deliberadamente e voluntariamente, vão à igreja, onde elas sabem que não há problema em beber, não esperam que entregue o dízimo. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, especialmente porque eles vão te dizer que nem tudo na Bíblia é verdade, que a maior parte é verdade, e muito disso é deixado para interpretação pessoal, e, portanto, te dá muita liberdade. É a igreja que você quer? Ou seja, você quer uma igreja onde a verdade não é totalmente essencial. Se você quer uma igreja onde a verdade não é o essencial, e onde a Bíblia não é a máxima expressão da verdade divina, então o que você está dizendo é, realmente não quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade, que eu quero saber das coisas que eu concordo, mas quero um pouco de espaço. Ou seja, quero um pouco de liberdade para que possa fazer algumas coisas que ninguém vai chamar minha atenção. Isso é mortal. A verdade é parte da nossa proteção. Se eu disser para você, aquela cobra, ela não vai te incomodar e é uma cascavel diamante. É isso que você quer que eu diga, que está tudo bem? Não, não quer. Verdade é uma proteção, é um tipo de proteção. E Deus nos deu essa qualidade em nossa vida porque Ele quer que a tenhamos. Se eu conheço a verdade, posso me proteger do erro e de perder as coisas que Deus evidentemente nos deu em Sua palavra. E assim as pessoas negam a verdade, resistem à verdade, não querem a verdade. E quando você não tem a verdade, eu te pergunto, o que você tem para ancorar a sua alma quando não tem a verdade? O que você tem para te ancorar em momentos de dificuldade, sofrimento e dor? Quando você não tem a verdade de que Deus está com você. O que você tem para te ancorar quando você está tentando tomar uma decisão e não sabe que caminho seguir? E tudo na sua vida depende dessa decisão. É a verdade do Deus Todo-Poderoso. Eu te guiarei com meus olhos, te ensinarei o caminho que deves seguir. Não só isso, mas fornece, ouça isso, orientação para saber o que fazer. Ou seja, se eu souber a verdade, vou saber o que fazer numa determinada situação. Segundo, eu terei sabedoria para saber o melhor caminho a seguir. Porque a verdade vai me mostrar qual o melhor caminho a seguir, seja qual for a situação. Terceiro, a verdade nos fortalece.
nos capacita porque temos uma base firme, veja. É uma parte fundamental do nosso próprio ser, a verdade é essa. Então, é claro, a verdade nos dá coragem para fazer o que temos que fazer. Isso nos motiva. E é por isso que, quando você e eu cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único caminho da salvação, temos coragem de afirmar isso claramente às pessoas. Quer gostem ou não, aceitem ou não, não é essa a questão. Estamos sendo sinceros. E muitos cristãos hoje comprometem aquilo em que creem por temer a rejeição. Ah, bem, você sabe se eu dissesse isso. E isso é o que Paulo quis dizer. Ele disse, vocês me odeiam porque lhes digo a verdade. E penso, muitos pastores enfrentam exatamente isso. Eles não vão dizer a verdade, vão comprometer aquilo que realmente creem, porque eles não querem que a congregação não goste deles. Então você deve tomar uma decisão na vida. Ou você agrada a Deus ou as pessoas. Ouça, depois que resolver essa questão, então acabou. Se as pessoas gostam de você, tudo bem. Não é um problema seu, é um problema deles. Então, é uma proteção. Para ser verdadeiro, é preciso ser protegido e, quando você diz, estou comprometido com a verdade do Evangelho, seja o que signifique, você fará algumas pessoas inimigas e pessoas que te amarão para sempre porque lhes contou a verdade. Então, não só isso, é um conforto, produz um conforto em nós, para nos erguer em situações. Bem, eu sei que essa é verdade, e eu fiz exatamente o que Deus disse. Agora, Deus, eu vou deixar todas as consequências para você, porque foi isso que disse para eu fazer. Então, é claro, eu acho que produz uma fé em nós, para agirmos de acordo com a verdade, ou seja, se somos pessoas verdadeiras, há um sentimento de fé em Deus que Ele vai fazer o quê? Ele vai te apoiar para viver, andar e falar a verdade. A verdade é muito, muito importante. Então, o que podemos esperar se falharmos em construir a verdade em nossa vida? Como dissemos, não acontece do nada. Penso em muitas pessoas que não vão à igreja. Então não ouvem a verdade. E se as perguntam o que é a verdade, elas nem sabem se posicionar nesse assunto. Elas não sabem responder essa pergunta porque não conhecem a verdade. E simplesmente te digo, a verdade é um princípio fundamental e básico da vida. É por isso que uma das razões que Jesus disse, eu sou não apenas o caminho e a vida, eu sou a verdade. Toda a verdade relacionada a qualquer coisa na vida está envolvida na pessoa de Jesus, porque Ele é a resposta de alguma maneira. Pensa em quantas crianças estão crescendo hoje em lares onde não há uma Bíblia. Ninguém vai à igreja, domingo é um dia de recreação e Deus nunca é mencionado. O que elas sabem? Sabem sobre dinheiro, e carros, e roupas, e bebidas, e sexo, e todo o resto. O que sabem sobre a vida? Onde aprendemos sobre a vida? Onde aprendemos sobre a vida e a morte? Onde aprendemos sobre a eternidade? Onde se aprende a lidar com a culpa e o pecado? Onde se aprende a ter vitória sobre aquelas coisas que destroem a vida de uma pessoa? Você encontra na verdade da palavra de Deus. E é por isso que a verdade é tão importante. Se você pensar nisso, ouça, cada um do nosso meio que é um crente, que anda cheio do Espírito, é uma personificação da verdade. Ou seja, nós sabemos a verdade, e nós falamos a verdade, vivemos a verdade, a compartilhamos. A verdade é tudo o que importa. Quer que seus filhos confiem em você, quer confiar neles, quer que seu marido confie em você, quer confiar nele. Então, tudo é questão da verdade. A verdade é um princípio fundamental que Deus colocou em nós. Se não praticarmos a verdade, nunca alcançaremos o que Deus quer que façamos na vida. Foi assim que Ele nos criou. E Jesus disse, eu sou a verdade. Ele é o resumo de toda a verdade. Agora que tudo sendo verdade, como construímos a verdade em nossa vida? E todas essas declarações na tela, espero que você as anote. Como infundir a verdade em nossa vida? Primeiramente, você deve reconhecer a verdade como o princípio fundamental da vida. É o quão importante isso é, princípio fundamental da vida. É o principal para construir a verdade em sua vida. Em segundo lugar, nós avaliamos os resultados de falhas passadas, de veracidade. Você diz, ok, não disse a verdade aqui, não disse ali, é isso que acontece. Você olha para as consequências e reconhece que as consequências não valeram a pena. Ou seja, dizer a verdade é muito mais importante. Terceiro,
você aceita a Bíblia como guia definitivo para praticar a verdade. Tem que haver algum guia definitivo. Qual guia definitivo? Uma pessoa comum iria dizer: minha opinião é tão boa quanto a sua. Então, por que você pensa que sabe mais do que eu? Então, se você tem... Em outras palavras, você tem o privilégio de pensar no que você quer pensar. Eu posso pensar, mas não tente me colocar no seu molde. Então, as pessoas querem manipular isso, por exemplo. E a verdade é que deve haver algum último, final, princípio da verdade. E é encontrada na palavra de Deus. Então, o que acontece? Bem, a forma que implementa a verdade em sua vida é praticar contá-la e observar as consequências. Praticar contá-la e cuide em observar as consequências. Por exemplo, eu disse a verdade a ele. Eu senti que eu seria realmente rejeitado por causa disso, mas tive que contar a si mesmo. Bem, quais as consequências? As consequências pode ser que você tenha se machucado ou não. Mas o fato de você ter dito a verdade te libertou de qualquer inibição que pudesse ter. Tem que ser honesto consigo mesmo quando você falhar e descobrir o porquê. Por que não contei a verdade? Por que não contei a verdade? E eu penso que às vezes, muitas vezes, uma pessoa não conta a verdade por medo de rejeição. Me pergunto quantas pessoas, por exemplo, que namoram em perspectiva um marido ou mulher, e eles não dizem a verdade sobre algo porque pensam: se eu contasse isso a ela, ela nunca se casaria. Ou se eu contasse isso a ele, não iria me querer. Mas quer saber, o fato de você ter contado a ele o que você teve que passar desde cedo seria o motivo pelo qual te amaria muito mais. Existe algo na verdade que simplesmente cobre muitas coisas na vida. E as pessoas estão mais dispostas a aceitar a verdade do que descobrir mais tarde. Então aprender a desconfiar todos os dias de sua vida. Então peça a Deus que lhe dê um desejo cada vez maior pela verdade. Senhor, só me mostre como ser verdadeiro em todas as áreas. Quando eu hesitar, Deus, traga a minha atenção que você pode confiar em mim e que eu posso confiar em Ti, com a verdade, o que quer que aconteça. Identifique qualquer área de fraqueza que se mostra com mais frequência e encontre uma passagem relacionada a isso. E comece a citar esse versículo em seu coração. Algo sobre o poder purificador da palavra. A verdade de Deus, por exemplo, digamos que você tenha medo de rejeição. O que Deus diz sobre você? Te ama incondicionalmente. Então, qualquer que seja a sua fraqueza, busque o oposto. Se tem medo disso, descubra o que Deus fala sobre isso. Então poderá dizer a verdade, confiando em Deus, para se encarregar de resolver tudo. Então, é claro, preencha sua mente com a palavra de Deus, semeando sua mente com a verdade da palavra. E o que acontece isso te fortalece, te encoraja e te dá coragem para falar a verdade. E você vai se ver se tornando mais verdadeiro, mais honesto, quando a palavra de Deus é mais poderosa em sua vida. E então, é claro, proponha em seu coração em ser uma pessoa cujas palavras são verdade, tornando você confiável, verdadeiro e genuíno. Não é o que você quer ser? Se você não é assim, não pode ter um relacionamento. E uma pessoa, por exemplo, que quer ser sua amiga, confia em você para lhe dizer a verdade. Tenho amigos que vão me dizer a verdade. Ouça, se você tem um amigo que não te diz a verdade, não é um verdadeiro amigo. Ou seja, preste muita atenção, porque não é como parece. Se um amigo não vai te dizer a verdade, porque ele não quer ferir seus sentimentos, a verdade é que eles não querem ser rejeitados por você. Se você tem um verdadeiro amigo, ele vai te dizer a verdade. Te chamam em particular e te dizem a verdade? Colocam você de joelhos e dizem a verdade? Eles podem dizer: vamos almoçar em algum lugar, eu quero compartilhar com você. Mas a verdade é o ponto principal. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece a verdade sobre a vida eterna? Você diz: estive na igreja, sei de tudo isso. Tem certeza que ouviu a verdade? Não sei se você tem. Então vou te dizer o que é verdade. Eis a verdade sobre a vida eterna. A verdade sobre a vida eterna é esta: Deus reconhece a condição pecaminosa da humanidade que o separou de toda a humanidade. Seu amor por você fez com que ele enviasse Jesus Cristo a essa terra
para nos revelar quem é Deus e como Ele é. E então foi levado à cruz. Entregou sua vida na cruz, derramou seu sangue, que pagou por toda a sua dívida de pecado. E somente porque Ele pagou sua dívida de pecado que você pode ser perdoado. Você nunca será bom bastante. Quão bom teria que ser? Por mais que fizesse algo tão grande, doasse e fosse bom bastante. É o que Ele fez por você. No momento que você pedir a Ele que o perdoe de seus pecados com base no que Ele fez, Ele vai te perdoar, esta é a verdade. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Creia no Senhor Jesus Cristo, ou seja, no que Ele é e no que tem feito, e você vai ser salvo, perdoado dos pecados. Nome escrito no livro da vida do Cordeiro, selado pelo Santo Espírito de Deus. Essa é a verdade. Quando alguém diz: bem, se você for uma boa pessoa, Deus cuida de você, não é verdade. O que tem que perguntar é isto: eu quero saber a verdade, e quando ouvir a verdade, estou disposto a cumprir a verdade? Minha responsabilidade é te dizer a verdade. Sua responsabilidade é responder sabiamente. É o que eu creio que você vai fazer. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.